Então, o santuário inteiro, desde a porta de entrada até o lugar santíssimo, tinha sido corrompido e precisava ser restaurado. A profecia de Daniel 8,14 nos diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Num certo período de tempo, todas essas verdades que foram derrubadas por esse poder do pequeno chifre seriam finalmente restauradas. Portanto, todo o santuário foi jogado por terra e pisado por este homem do pecado, até chegar à Reforma Protestante. E durante um período de 500 anos, exatamente isso aconteceu. Deus começa a trazer diferentes movimentos a esse cenário que restaurariam cada um dos utensílios do santuário, quase século a século num período de 500 anos. Então temos John Wycliffe entrando em cena nos anos de 1300, ele traduziu a Bíblia na linguagem do povo e assim desencadeou a reforma. Martim Lutero nasceu nos anos de 1400, começou a fazer a reforma protestante nos anos de 1500 e ele, em essência, restaurou a verdade de que o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos pecados. Você não tem que pagar penitências. É pela fé no sacrifício que ele fez por nós que nós somos perdoados dos nossos pecados. John Calvino entra em cena nos anos 1500, funda o movimento presbiteriano. Calvino sentia muito o dever de orar e ele escreveu bastante sobre a oração. E ele basicamente ensinou que você não precisa dos sacerdotes para ter acesso a Deus. Você pode ter acesso direto ao trono de Deus sem ninguém. E isso na época de 1600. John Smith e o Roger Williams se tornaram fundadores do movimento batista. E eles deram importância especial à restauração do verdadeiro modo de batismo. Você deve se arrepender e então ser batizado. Não é para ser aspergido. Ser submergido totalmente é um símbolo de ser sepultado totalmente e começar uma vida totalmente nova. Então o movimento batista restaurou o verdadeiro modo de batismo. E nos anos de 1700, nós temos John Wesley que entra em cena e ele é o fundador do movimento metodista. E ele nota especialmente a importância do ministério de evangelismo leigo. Vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. E o movimento metodista incorporou todas essas coisas que os movimentos antes dele restauraram. E eles adicionaram esse elemento do evangelismo. Vós sois a luz do mundo, deixe a luz brilhar. E pelos anos de 1800 ainda tem um artigo do santuário a ser restaurado. É a Arca da Aliança, mais especificamente o sábado, no 7º dia. E foi nesse século que Deus trouxe em cena o movimento adventista do 7º dia, que focaria especialmente na lei de Deus e no mandamento que foi derrubado, que é o sábado no 7º dia. Então, basicamente, você tem duas profecias no livro de Daniel, uma dizendo que o santuário seria profanado e outra dizendo que o santuário seria purificado no fim dos 2.300 dias. E você vê que a história confirma isso nos mínimos detalhes. O fato de que esse evangelho eterno seria novamente pregado em 1844 simplesmente significa que todas as coisas que foram alteradas e derrubadas no Evangelho verdadeiro teriam sido restauradas até 1844, na mesma época que o Evangelho eterno foi totalmente restaurado e começou a ser pregado novamente. É nessa hora que o julgamento começa. E agora você tem essa mensagem sendo espalhada, é uma mensagem para os últimos tempos, e é uma mensagem que na verdade prepara o mundo para a volta de Cristo. Assim como Noé chamava as pessoas a saírem da multidão e entrarem na arca, Deus, nos últimos dias, está chamando as pessoas para fora dos enganos de Babilônia. E ouvi uma outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não participarem dos pecados dela e nem recebam de suas pragas. Sai dela, povo meu. Você sai da falsidade e entra para a verdade. O povo de Deus dentro de Babilônia representa as igrejas que alegam servir ao Senhor. Do contrário, Deus não as chamaria de seu povo. Deus está convidando as pessoas para a verdadeira adoração. Nos dias de Noé, a mentalidade da maioria ridicularizava o plano de salvação. Eles se recusaram a entrar na arca. E no tempo do fim também é um caminho para a arca, pois existe a Arca da Aliança que aponta para a lei de Deus dentro do santuário. E quem rejeitaria a primeira, também rejeitará a segunda. Mas há muitos que estão sendo enganados. Há muitos que aceitam um erro por ignorância.
Mas conforme Deus vai iluminando essas pessoas com o seu Espírito, à medida que passam a entender as verdades bíblicas, aí sim farão a escolha consciente e poderão sair do sistema que rejeita a vontade de Deus. Essas pessoas perceberão que o sábado, assim como a mensagem dos mandamentos de Deus, não é pregado pelas suas igrejas. Nelas não é pregado que a hora do juízo de Deus chegou. E ao constatarem que as suas igrejas não pregam a primeira mensagem angélica, elas finalmente decidiram sair. Quando eu ouvi esta mensagem pela primeira vez, a mensagem de que a denominação a qual eu pertencia era a Babilônia e que fazia parte de um falso sistema de adoração, fiquei assustado. Veja, eu fazia parte da Igreja Católica. Eu conhecia muitas pessoas boas dentro do sistema católico, mas quando vi que seus ensinos contrariavam a Bíblia, eu não tive escolha. Sendo um ser humano racional, eu olhei para a questão e pensei, a única decisão lógica é fazer o que Deus pede em sua Bíblia e não as tradições dos homens. E foi uma decisão muito difícil, pois toda a minha família é católica e até hoje ainda são, mas é uma decisão necessária para que as pessoas vejam que Babilônia caiu. Não apenas uma, mas 2 vezes, já que não foi apenas o catolicismo que caiu, mas também as filhas da prostituta, que é mencionada em Apocalipse capítulo 17, elas também se tornaram Babilônia espiritual. E sobre a sua testa estava escrito um nome, Mistério, a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Ela é descrita como sendo a mãe das meretrizes e abominações. Então, ela é a mãe e tem filhas. Então, quando essa mensagem do segundo anjo é proclamada, eu creio que essa mensagem fala geralmente sobre a mãe, mas especificamente sobre as filhas. Então quem são as filhas? São as igrejas protestantes que saíram dela e não mais estão protestando. As que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. A segunda mensagem angélica nos diz claramente que devemos abandonar os sistemas religiosos nos quais a primeira mensagem angélica não está sendo praticada. As igrejas protestantes que viraram as suas costas para a mensagem do santuário, para a lei de Deus, para o sábado, é o que está sendo mostrado aqui. Caiu a grande Babilônia. E Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu. Então esse é um chamado para o povo de Deus que se encontra dentro desses sistemas decaídos, para que eles saiam deles. E estas religiões decaídas estão ensinando que existe algum outro caminho para o trono de Deus. Mas na verdade só existe um caminho para o trono de Deus. E esse caminho é o padrão dado a nós pelo santuário. Ao invés de protestarem contra as tradições de homens e o vinho da Babilônia, estas igrejas se embebedaram dele e o jorram para as suas congregações. O termo Babilônia, que significa confusão, é muito apropriado a essas igrejas. Todos alegam terem retirado suas doutrinas da Bíblia. No entanto, se dividiram em inúmeras denominações com crenças muito diferentes. Hoje, a fé religiosa é tão confusa e discordante que as pessoas simplesmente não sabem o que é verdade. Apesar das trevas espirituais e a alienação de Deus das igrejas que constituem Babilônia, verdadeiros cristãos ainda podem ser encontrados em meio a elas. Muitos destes ainda não tiveram a chance de ouvir a verdade. Não são poucos os que estão insatisfeitos com a situação atual e anseiam por uma pura luz. Eles procuram em vão a imagem de Cristo em suas igrejas. Conforme estas igrejas se afastam da verdade e se aliam cada vez mais ao mundo, a distância entre os dois grupos aumentará, resultando finalmente em separação. Eu me lembro, quando eu ouvi essa mensagem pela primeira vez,
E eu posso te dizer que eu era uma dessas pessoas que estava na Babilônia. Eu era um pagão. Mas quando eu fui a Jesus pela primeira vez, e eu me uni às típicas igrejas evangélicas, eu não sabia dessas coisas que estamos falando agora. E quando eu aprendi a verdade do sábado, e sobre a mensagem que nos chama a sair de Babilônia, foi muito difícil para mim, foi realmente doloroso. Eu lembro que fiquei irritado com a sensação de que havia sido enganado, que eles podiam até ser sinceros, mas que eram professores que não estavam ensinando a mensagem completa. Eu fiquei frustrado, e fui a vários pastores diferentes perguntando por que guardamos o primeiro dia da semana. A Bíblia diz claramente que o sábado é o 7º dia. De cerca de 10 pastores com quem eu conversei, eu recebi umas 11 ou 12 respostas diferentes. Eles não concordavam entre si. Isso me convenceu de que havia algo errado. E em segundo lugar, não foi uma coisa fácil porque os meus amigos estavam todos nessas igrejas e eu tive que tomar uma decisão. Será que eu estou disposto a perder não apenas os amigos, mas também o trabalho? Eu tive que abrir mão de alguns empregos porque o sábado é sagrado, eu não podia trabalhar nesse dia. E então eu acabei passando por dificuldades por tomar essa decisão. Mas sabe, depois de tudo, eu vi como Deus me abençoou e cuidou de mim. Porque sempre que nós damos um passo de fé e confiamos nele, no final das contas será melhor. Ele abençoará e até fará milagres por nós.